Olá, me chamo Michele Rocha Parisi, sou docente de farmacologia do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí e hoje eu vou falar sobre interações medicamentosas, especialmente sobre interações farmacêuticas e farmacocinéticas. Os seguintes tópicos serão abordados. Primeiramente, serão abordados os conceitos, principais conceitos para a compreensão do tema. Em seguida, quais são fontes seguras para a consulta das principais interações medicamentosas, quais são os tipos de interação medicamentosa que existem. Especialmente, nós vamos focar nas interações do tipo farmacêuticas, que são aquelas provocadas por incompatibilidades físico-químicas entre medicamentos. Também vamos falar sobre interações farmacocinéticas, que são aquelas interações que ocorrem em relação à absorção, distribuição, metabolização ou excreção de medicamentos, bem como o manejo, de interações a fim de evitar riscos ao paciente. Bom, então vou começar falando um pouco sobre o que são interações medicamentosas, vou falar alguns conceitos fundamentais para a compreensão. Bom, em relação ao panorama atual, sabe-se então que o mercado nacional ele conta com aproximadamente 1.500 fármacos diferentes, registrados sob aproximadamente 5.000 nomes comerciais, sendo apresentados em aproximadamente 20.000 formas farmacêuticas e embalagens distintas. Isso gera, então, uma ampla gama de opções de tratamento e, ao mesmo tempo, origina também, muitas vezes, o uso concomitante de vários fármacos por um mesmo indivíduo. Então, a utilização de vários medicamentos nem sempre garante maior benefício ao paciente. O que tem que ser levado, ser pesado na balança, é sempre essa relação risco-benefício. Porque, nos casos do uso de múltiplos medicamentos, que caracteriza a polifarmácia, tem que se ter muita atenção, porque não se pode esquecer que medicamentos são substâncias químicas que interagem entre si, e não somente entre si, mas com nutrientes, ou seja, a interação medicamento-alimento também é importante, ou com agentes químicos ambientais, e todos esses tipos de interações podem desencadear respostas indesejadas ou iatrogênicas. Lembrando que em farmacologia, a iatrogenia é quando se tem um efeito colateral relacionado a um medicamento que leva a alguma patologia, leva a alguma complicação no estado de saúde geral do indivíduo. E é importante também lembrar, ter em mente esse conceito de associação medicamentosa. A associação medicamentosa, ela se refere ao fato do indivíduo fazer um uso concomitante de vários medicamentos ao mesmo tempo. Só que essa associação medicamentosa, ela pode ou não incorrer em uma interação medicamentosa. Isso vai depender dos tipos de medicamentos que vêm sendo utilizados concomitantemente por um mesmo indivíduo. Bom, quando a gente fala em associações medicamentosas, a gente tem aquelas associações medicamentosas já pré-fixadas ou pós-fixadas. O que são as associações pré-fixadas? São aquelas que decorrem de medicamentos que eles já são comercializados juntos em doses pré-definidas, em uma mesma especialidade farmacêutica. Então, os dois fármacos acondicionados, por exemplo, dentro de uma mesma formulação, seja, por exemplo, em um comprimido, são já comercializados na forma de um único comprimido contendo dois princípios ativos que têm ação complementar. Isso garante menor possibilidade de manuseio e regulação de dosagens, e variáveis farmacológicas. Por outro lado, geralmente, quando os medicamentos já vêm em associação pré-fixada, é porque essa associação é considerada relativamente segura, No caso, um exemplo clássico é o Buscopan composto, nome comercial, que é o butilbrometo de escopolamina, associado com dipirona. Nesse caso, então, esses dois fármacos eles vêm associados dentro de um mesmo comprimido, como componentes de um mesmo comprimido, e no caso em que o indivíduo, por exemplo, ele tem uma reação alérgica à dipirona, no qual, então, ele não está impossibilitado de utilizar a dipirona, existe também a opção do Buscopan dito simples, ou seja, aquele que não contém a dipirona na sua formulação. Então, com exceção desses indivíduos que teriam alguma reação alérgica à dipirona, a associação de butilbrometo de escopolamina, com a dipirona, que é o que dá origem ao Buscopan composto, vendido sob o nome comercial de Buscopan composto, é considerada segura, uma associação pré-fixada, decorrente então desse efeito benéfico do consumo, que envolve o consumo, de uma substância antiespasmódica com uma substância analgésica.
Temos também as associações medicamentosas pós-fixadas. São aquelas que o médico determina, ou seja, o médico ele seleciona quais medicamentos vão ser o paciente terá que fazer uso, ou seja, quais medicamentos ele vai prescrever para aquele paciente, e ele sempre vai tentar escolher aqueles medicamentos que tenham maior compatibilidade entre si, tanto em relação à patogenia, né, à patologia, quanto em relação à tolerância do paciente. Então, tem que ser avaliado vários fatores e o médico é o profissional habilitado para conseguir, então, avaliar o indivíduo na sua integralidade para ver se o medicamento vai ser a melhor, se essa associação medicamentosa vai ser a melhor opção para aquele indivíduo. Para considerar, só para complementar também, apesar da Organização Mundial da Saúde, né, tentar incessantemente favorecer o uso de uma monoterapia para tratamento de determinadas patologias, ainda assim é muito difícil fugir da associação medicamentosa em muitos casos. Então, a associação medicamentosa, ela tem, né, que ser feita com base, então, com critérios, né, para que se evite ao máximo a ocorrência de interações medicamentosas que possam, ao contrário, né, do que se esperava, que no caso seria promover um benefício, acabar promovendo um malefício para o indivíduo que os consome em conjunto. As associações medicamentosas também, elas podem ser ocasionais, como no caso, por exemplo, né, de automedicação, ou seja, o paciente ele já faz uso de um medicamento, muitas vezes prescrito pelo médico, mas ele faz associação de um outro medicamento por conta própria, né? Então, ou mesmo os dois medicamentos por conta própria, ou mais até, né? E aí ele já decide fazer, por exemplo, a ingestão desses medicamentos concomitantemente, sem ter nenhuma preocupação com possíveis interações, né, como por exemplo em estados gripais. Então, o que tem que ser dado muita atenção, né, é o tipo de dieta que esse indivíduo está fazendo, né, se ele faz ou não uso de fitoterápicos. Muitas pessoas acreditam que os fitoterápicos não possam levar a interações por serem considerados substâncias oriundas, né, de plantas, serem naturais, que são inócuas, e isso não é uma verdade, né? Isso na verdade não procede, pelo contrário, plantas são constituídas por substâncias químicas que podem sim interagir com substâncias químicas, como por exemplo substâncias químicas que compõem os medicamentos, né, produzidos na indústria farmacêutica. Então, o que é recomendado? Medicamentos, eles não devem ser administrados sem uma prescrição médica e nem devem ser tomados sem autorização do médico, né? Por quê? Porque muitas vezes eles podem vir a piorar o estado geral do indivíduo, ou seja, alterando um quadro clínico que já está estabilizado, pode provocar, ao invés de uma melhora, uma piora, então, né, do estado geral, em função dessa interferência com outros medicamentos que ele vem utilizando concomitantemente, e até mesmo ele pode sofrer com toxicidade em função dessa interação aí, né, onde um medicamento, por exemplo, pode desfavorecer a excreção de outro, e esse que teve sua excreção diminuída permanecer por mais tempo biodisponível, e no esquema de múltiplas doses ele se acumulando ao ponto em que ele pode ultrapassar uma janela terapêutica e levar à toxicidade. Bom, então, as associações medicamentosas, né, que podem ou não levar a interações medicamentosas, elas têm vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, a gente pode citar, então, eu vou ligar o pointer aqui, o aumento da eficácia terapêutica, redução de efeitos tóxicos, obtenção de maior duração de efeito, né, pelo impedimento, por exemplo, da excreção do fármaco, impedimento ou retardo do surgimento de resistência bacteriana, né, como no esquema tríplice da tuberculose, né, então os antituberculosos administrados no esquema tríplice diminuem, então, a incidência de resistência bacteriana, impedimento ou retardo da emergência, né, de células malignas, aumento da adesão ao tratamento, né, por facilitar o esquema terapêutico, mas isso aqui entra mais nas associações, né, aquelas que trazem os benefícios. Mas, havendo a tendência a haver algum grau de interação que gere algum efeito maléfico, né, aí nesse caso a gente vai se deparar com tais desvantagens que eu vou citar agora.
que seria a soma de efeitos indesejáveis quando os fármacos associados eles têm o mesmo perfil toxicológico, né? Imagine dois fármacos que têm tendência a causar hepatotoxicidade quando consumidos concomitantemente, né? Esse risco pode ser agravado. Interferência na fase farmacêutica, né? Na farmacocinética e farmacodinâmica, reduzindo ou aumentando a resposta farmacológica. Então, eu vou mais adiante apresentar para vocês casos em que o uso concomitante de dois medicamentos pode atrapalhar etapas referentes à absorção, distribuição, metabolização e excreção de um dos dois fármacos, assim como a própria interação química já pode de início impedir que esses fármacos consigam ser absorvidos, por muitas vezes formar um complexo insolúvel. Tá? Isso eu vou abordar mais adiante. Alteração da terapêutica, levando a não aderência ao tratamento, né? Às vezes até mesmo esse esquema de polifarmácia, muitos medicamentos a serem consumidos, levam muitas vezes a uma... às vezes nem tanto a não aderência, às vezes o paciente ele até adere, mas ele não adere da melhor forma possível. Ele pode muitas vezes se esquecer de tomar determinados medicamentos, né? Não fazer o uso adequado de toda aquela quantidade prescrita. Aumento nas recidivas das patologias e até mesmo piora no quadro clínico, né, que vem de encontro àquela questão da iatrogenia, onde o medicamento que é projetado para levar uma melhora para o indivíduo, né, causar uma melhora no indivíduo, pode às vezes ser um agente de piora do quadro clínico geral. E essas associações, elas podem implicar em graus variados de risco, né? Desde menor grau de risco até um grau de risco mais elevado, que é aquele que realmente vai causar uma complicação tão grave a ponto de até mesmo levar o indivíduo a um risco de morte. Bom, o grau de risco, quando ele é baixo, né? Então, essa interação entre os dois medicamentos associados geralmente possibilita que se atinja o objetivo terapêutico, né, com relativa segurança e efeitos indesejáveis são mínimos. Então, se tem maior segurança quando o risco clínico, né, da associação ali de causar uma interação medicamentosa indesejável, né, no sentido de causar algum malefício ao paciente, ela é bem baixa. Aí passa pelo moderado, né, que daí no caso já podem essa associação entre medicamentos, essa interação entre eles pode levar a efeitos indesejáveis que tenham grande importância clínica, né? Tem interações que já foram documentadas anteriormente, então muitas destas deixaram de ser prescritas, né, na atualidade em função dessas observações em tempos anteriores, tá? Então, no caso em que não se pode abrir mão desse tipo de associação, né, o risco de interação no sentido de causar algum malefício para o paciente existe, né? Ele é possível, então os cuidados têm que ser redobrados. Muitas vezes o médico ele tem que fazer um monitoramento mais preciso, né? Um monitoramento clínico e laboratorial, por exemplo, a fim de evitar, então, com que haja algum risco maior para o paciente. Por exemplo, alguns dos medicamentos podem ser substituídos ou mesmo mudanças nas dosagens podem ser necessárias, né? Readequação de dosagem para evitar algum risco maior. E a questão posológica, em geral, né, ela tem que ser reavaliada para que se garanta o equilíbrio, então, o melhor funcionamento ali do organismo daquele paciente, tá? O melhor possível. E a maior, né, como eu já mencionei, é aquela que implica realmente um risco maior de morte. Essa está implicada realmente em efeitos indesejáveis bastante graves. Essas interações que envolvem um risco maior, né, de dano ao indivíduo, de complicações, elas têm que ser documentadas e, a rigor, são aquelas que são consideradas contraindicadas. Então, são aquelas interações que mostraram ser muito deletérias, muito danosas aos indivíduos, já são documentadas como sendo associações que levam a interações entre medicamentos associados, interações entre medicamentos associados, é o jeito mais correto de se referir, né? Essas interações entre medicamentos associados leva, então, a um efeito muito grave, né? A um efeito conhecido como efeito adverso, e isso vai contraindicar esse tipo de uso concomitante de medicamentos. Nesse caso, a opção é substituir o medicamento que às vezes o paciente já vem usando anteriormente e com
em função do próximo que vem a ser indicado, não ter compatibilidade para ser prescrito em conjunto, além de medidas de suporte, né? Caso necessário, caso o paciente já venha sofrendo algum efeito dessa interação aí de grande risco. Bom, a fim de se divulgar, então, as interações existentes e já conhecidas, né, que já foram bem documentadas, tem uma sigla para indicar o grau de previsibilidade dessa interação. Então, no caso, a gente tem a sigla AP, que vem de altamente previsível, que é quando ocorre interação na grande maioria, ou seja, em quase todos os pacientes para os quais se prescreve essa determinada combinação. Temos a previsível, que ocorre interação na maioria dos pacientes que recebem essa combinação, né? Não chega a ser uma parcela tão grande quanto na altamente previsível, mas ainda assim atinge a maioria dos pacientes que recebem essa combinação de medicamentos. Temos a não previsível. A não previsível, ela comete somente alguns pacientes, né? Que recebem essa combinação. Então, muitas vezes, são tipos de interações que podem ou não ocorrer, né, naquele determinado indivíduo, mas elas não são tão frequentes. Então, elas foram documentadas em menor número de indivíduos. Então, também pode ou não acometer aquele paciente em específico que recebe aquela combinação naquele momento. Temos a não estabelecida, que é quando ainda se dispõe de dados insuficientes, né? Então, esses dados insuficientes não dão base para avaliar a previsibilidade, o grau de previsibilidade. E isso, obviamente, com o tempo pode mudar, né? A depender, então, dos registros, né? Das interações entre determinados medicamentos irem ocorrendo, né? À medida que eles vão acontecendo, essa previsibilidade pode ser estabelecida no segundo momento, tá? Não é porque ela não é estabelecida em um determinado momento que depois ela não possa ser considerada dentro de alguma categoria aqui de previsibilidade. Bom, no que diz respeito ao tempo de ocorrência, as interações, elas podem ocorrer de forma imediata, né? Ou seja, no intervalo de horas a uma semana no máximo. Por exemplo, no caso dos fármacos que inibem o metabolismo. Daqui a pouco eu vou explicar como que essa inibição de metabolização se dá, fazendo com que muitas vezes um fármaco diminua a metabolização de um segundo fármaco que é administrado de forma concomitante. Assim como também a gente tem aquelas que ocorrem mais tardiamente, ou seja, as interações tardias que ocorrem dentro de 2 ou mais semanas, como, por exemplo, no caso de indução do metabolismo hepático, né? Por que esse processo de indução, diferentemente do de inibição, ele demora mais tempo? Por que ele é considerado tardio? Porque a síntese proteica, né, ela requer um pouco mais de tempo, né, para que haja, então, a produção de novas enzimas microsomais hepáticas, então, por isso que é um processo que vai se dar com um tempo maior, né, passando de 2 a mais semanas. Bom, vou dar aqui um exemplo, né, de automedicação e risco de interações. Então, vamos supor um indivíduo que ele tem orientação médica para uso do carbonato de lítio para tratamento do transtorno do humor e ele, em determinado momento, tem uma infecção bacteriana e ele resolve se automedicar com ampicilina. Lembrando que antibióticos eles devem também ser prescritos pelo médico, envolve a retenção de uma das vias da receita, né, porque é uma das formas de tentar inibir essa venda indiscriminada, esse uso indiscriminado de antimicrobianos, mas ainda assim vamos supor que o paciente de alguma forma conseguiu esse medicamento, seja pelo resquício de alguns comprimidos ali de um tratamento anterior ou conseguiu com alguém, não importa, ele fez um uso sem orientação médica desse antimicrobiano. Esse indivíduo, então, sob o efeito do lítio e ampicilina, vai ter uma interação ao nível da excreção, ou seja, a ampicilina ela vai competir pelo mesmo sítio de excreção que o lítio, havendo ali uma vantagem da ampicilina em relação ao lítio, fazendo então com que o lítio ele tenha maior dificuldade de excreção. Havendo maior dificuldade de excreção, ele permanece biodisponível, ou seja, a sua concentração plasmática ela tende a aumentar, ainda mais se o indivíduo está fazendo um esquema de múltiplas doses, né? Ou seja,
seja, ele vem fazendo um tratamento contínuo com aquela substância. Nesse caso, então, o lítio ele rapidamente ultrapassa uma janela terapêutica, porque ele é um medicamento com índice terapêutico estreito, o índice terapêutico dele é 3. Então, a dose que é capaz de promover benefício, ela é só, a dose terapêutica, né? Ela é somente 3 vezes menor do que a dose tóxica. Com isso, o risco do indivíduo desenvolver esse aumento da concentração plasmática, por mais que ele não seja, às vezes, tão grande, muitas vezes já é suficiente para ultrapassar aquela janela terapêutica e fazer com que o indivíduo apresente, por exemplo, tremores, náuseas, vômitos, convulsões ou problemas na condução cardíaca, tá? E todos esses efeitos, né, levam o indivíduo, então, a risco, né? Um risco de vida, risco de morte, né? Até mesmo esse risco de morte, se não for identificada essa interação a tempo. Bom, mas o que são de fato interações medicamentosas? Existe na literatura uma série de definições diferentes para interações medicamentosas, mas basicamente o que a interação medicamentosa é, né? Segundo a OMS, ela é um evento clínico onde os efeitos de um fármaco são alterados pela presença do outro, sendo o outro um outro fármaco, mas também um alimento, uma planta, bebida ou algum agente químico ambiental. Esta é a causa bastante comum de efeitos adversos, ou seja, essas interações entre medicamentos, ou entre um medicamento e uma planta, ou entre um medicamento e um alimento, ou entre um medicamento e um agente químico ambiental, é a causa de muitos efeitos adversos reportados por parte dos pacientes, tá? Dos indivíduos que fazem uso de fármacos em conjunto. Tem outras definições que eu vou ler aqui para vocês, como por exemplo a de Bowman, em 88, que ele fala, né, que interações medicamentosas são efeitos farmacológicos que não são produzidos pelas drogas usadas isoladamente, porém se originam quando se utiliza uma combinação de drogas, ou seja, muitas vezes utilizadas isoladamente, elas não causam esse tipo de efeito, mas em associação que é o problema, né? E aí, no caso, vem as interações. Mas a gente tem que lembrar que nem toda interação medicamentosa, ela é ruim. Existe a sinergia, né? A questão da ação sinérgica ali, ou seja, de um fármaco sozinho ele atuar bem e com outro e um outro fármaco que também atua bem sozinho, quando esses dois em conjunto atuam em conjunto, eles conseguem atuar melhor ainda e muitas vezes determinando menores concentrações, ou seja, menores doses de cada fármaco, o que já vai diminuir os riscos, né? Em função do indivíduo que está tomando aqueles fármacos associados, está tendo contato com menor dose de cada um dos fármacos. Então, isso minimiza efeitos adversos, por exemplo. Bom, também tem outras definições, né? Essa aqui fala modulação da atividade farmacológica de um determinado medicamento pela administração prévia ou concomitante de outro. Também é outro tipo de definição que não foge à regra, né? Ou seja, é um medicamento interferindo no efeito de outro. Aqui eles não consideram muito a questão da interação com alimentos, bebidas, né? Mas essas também são interações importantes, tá? Não podem ser desconsideradas. De acordo com Goodman, né, e Gilman, interações medicamentosas são efeitos de muitas drogas que, quando administradas de forma simultânea, que não são necessariamente previsíveis, sobre a base do conhecimento de seus efeitos, quando se administram isoladamente. Então, muitas vezes, esses fármacos isoladamente, eles têm uma boa previsibilidade de efeitos, mas quando administrados em conjunto com outros medicamentos, essa previsibilidade se perde, ou seja, o risco já vai aumentar em relação a um efeito indesejado, né? Um efeito fora do esperado. Também Thompson, em 79, definiu interações medicamentosas como interações de drogas, né, que ocorre sempre que a ação profilática, terapêutica ou diagnóstica de uma droga é alterada no organismo pela ação de um segundo agente químico, né? Sendo esse segundo agente químico, então, outra droga, ou elemento da dieta, ou mesmo um agente ambiental, né? Que vem bem de encontro a essa definição aqui mais ampla. Tá? Isso aqui é só para dar um panorama, né, do que seriam, então, as definições, né, mais aceitas aí para interações medicamentosas.
Então, basicamente, as interações medicamentosas, elas podem incorrer, né, em efeitos benéficos, podem incorrer em efeitos adversos ou pode simplesmente ser indiferente. Então, vou explicar isso aqui melhor. Por exemplo, quando eu tenho o uso de 2 ou mais medicamentos e essa interação promove uma potencialização do efeito terapêutico, eu estou tendo, então, um efeito benéfico. É uma interação medicamentosa que surte, né? Ou seja, que resulta em um efeito benéfico. Ou eu posso observar uma redução da eficácia de um dos medicamentos, ou seja, porque esse medicamento que teve eficácia reduzida, ele foi mais rapidamente excretado do organismo, porque o outro que foi utilizado em conjunto acelerou a sua metabolização ou mesmo a sua excreção, né? Ou seja, o processo de eliminação como um todo do organismo. Pode também por outros N fatores, tá? Que eu não vou mencionar aqui, meu foco está mais na farmacocinética para essa aula, mas de qualquer forma, não importa o mecanismo, houve uma redução da eficácia, e isso já implica numa interação medicamentosa que já pode resultar, né, já ser adversa, ou seja, o intuito é que os fármacos, quando administrados em conjunto, se não puderem causar nenhum efeito benéfico, pelo menos que eles não causem nada, ou seja, que um não atrapalhe o outro, ou seja, que eles tenham essa indiferença um em relação ao outro. Já quando ocorre uma redução da eficácia, igual eu falei aqui para vocês, aí já é um problema, porque aquele medicamento que vai ter um prejuízo ali na ação, muitas vezes ele é fator determinante para manter aquele indivíduo fora de perigo, né, para que ele tenha um tratamento adequado. E isso então incorre numa interação medicamentosa adversa, que pode então levar a um efeito deletério no organismo. Assim como aparecimento de reações adversas com distintos graus de gravidade. Isso também pode acontecer em decorrência do uso de 2 ou mais fármacos que incorrem então nessas reações adversas, né, que levam muitas vezes até mesmo a risco de morte. Nesse caso, também é considerada adversa. E tem, como eu já mencionei para vocês, quando medicamentos, mesmo sendo administrados concomitantemente, um não interfere no efeito do outro. Todos mantêm o seu efeito dentro do esperado, dentro do desejado. Então, uma interação medicamentosa do tipo indiferente. Então, é muito importante deixar claro que uma associação medicamentosa, ela pode ou não propiciar o aparecimento de interações medicamentosas no sentido daquelas interações que levem a consequências clínicas importantes ou não, né? Isso vai depender, então, de alguns fatores, tá? Por exemplo, fatores relacionados ao paciente, presença de insuficiência cardíaca, algum problema renal, né? Alguma função renal comprometida, função hepática. Então, insuficiência hepática e renal são fatores muito importantes, né, a serem considerados para a ocorrência ou não de interações medicamentosas. Nível sérico proteico, né, também considerando a questão da distribuição dos medicamentos pelo organismo, pH urinário, fatores alimentares, né, inclusive anemia, idade, gênero, se o indivíduo é tabagista ou etilista, alterações na microbiota intestinal, uso de outros medicamentos. Então, esses são os fatores relacionados ao paciente. Mas também tem fatores relacionados com a própria administração dos medicamentos. No caso, a posologia, né, qual que é o esquema posológico daquele fármaco, qual a via de administração escolhida para aquele determinado medicamento, qual a duração do tratamento e a dosagem. Então, isso também é um fator determinante para que se ocorra ou não uma interação danosa ao organismo, ou para que se ocorra uma interação, sim, mas uma interação que surta, que garanta um efeito benéfico, ou pura e simplesmente uma interação que seja indiferente, onde os medicamentos conseguem cumprir sua função sem interferir um sobre o outro. Bom,
Então, a interação medicamentosa, na verdade, é uma das variáveis que mais afeta o resultado terapêutico, né? Seja para o bem ou para o mal, tá? E, obviamente, que quanto maior o número de medicamentos utilizados concomitantemente, maior a possibilidade de ocorrência de interações, né? Então, a frequência das interações que são clinicamente importantes, como eu já disse, sendo elas benéficas ou maléficas, né? No caso, as adversas, a gente vai ter maior frequência para aqueles casos onde o indivíduo está fazendo o consumo de um número maior de medicamentos associados, né? Então, no caso, o indivíduo que faz o consumo de 2 a 3 medicamentos concomitantemente, ele vai ter uma tendência, né, a ter interações clinicamente importantes, sejam benéficas ou adversas, numa faixa ali de 3 a 5%. Enquanto que se consomem de 10 a 20 medicamentos, né, concomitantemente, esse risco vai subir para 20%. No caso, se a gente pensar, então, num paciente que está internado ali, por exemplo, numa UTI, que recebe em média 6 a 8 diferentes medicamentos, diferentes drogas, a gente já pode considerar, imaginar, né, a possibilidade maior de interações que ocorrem, então, né, nesse âmbito hospitalar aqui na UTI, em relação ao indivíduo que, por exemplo, está utilizando uma quantidade menor de medicamentos concomitantemente, né? Esse risco já aumenta, então, para esses pacientes que estão internados. E como reduzir o risco de interações, né? O principal é ter muita atenção com aqueles fármacos que têm uma janela terapêutica estreita. Essa janela terapêutica estreita, ela indica que qualquer mínima elevação da concentração plasmática do fármaco já pode levar a efeitos maléficos para o organismo em função do efeito exagerado, exacerbado do fármaco, assim como algum grau de toxicidade que ele pode causar mediante seu acúmulo em determinados tecidos. Bom, então, para fármacos com uma estreita janela terapêutica, tem que se ter maior cuidado, que são os fármacos que as interações medicamentosas podem impactar, né, mais em complicações, que é o caso dos fármacos anticoagulantes, antidiabéticos, antiepiléticos, né, que são os anticonvulsivantes, antihipertensivos, antimicrobianos, antineoplásicos e imunossupressores. A varfarina, por exemplo, ela é um antiagregante plaquetário que ela tem grande... como eu posso dizer? Ela tem um alto número de interações medicamentosas possíveis, ou seja, ela interage com várias classes de medicamentos, dentre eles antibióticos, né? São os 8 As das interações da varfarina. Então, antibióticos, antifúngicos, antidepressivos, amiodarona, acetaminofeno, anti-inflamatórios não esteroidais, antiplaquetários e alternativos. Depois eu vou dar exemplos desses tipos de interações, mais especificamente aqueles que cabem para a interação farmacocinética, né? As demais eu vou explicar em uma outra aula, em um outro momento. Pois bem, então os medicamentos eles podem interagir com outros medicamentos, mas também com alimentos, plantas medicinais, suplementos. A depender da condição fisiopatológica, ele pode também desencadear uma resposta ou outra, né, dependendo do estado geral do organismo do indivíduo que recebe esse medicamento. Também pode interagir com o etanol, né, ou seja, no caso dos indivíduos etilistas que fazem consumo de bebida alcoólica, seja ele crônico ou agudo, isso vai depender para cada medicamento se há um grau de interação. Até mesmo, né, vai ter interferência do medicamento em resultados de exames laboratoriais. Por isso, sempre que o indivíduo vai também a um laboratório fazer alguma coleta, né, para análise, seja de soro, plasma, urina ou qualquer outro fluido biológico, geralmente tem-se o questionamento se o indivíduo está fazendo uso naquele momento de algum medicamento. Bom,
Quando o medicamento ele interage com outro medicamento, alimento ou com qualquer um desses casos que estão explicitados aqui, quais são os possíveis efeitos? Lembra, eu já coloquei que os efeitos eles podem ser tanto benéficos, ou seja, aumento do efeito, ou maléficos, né, na questão de redução do efeito, ou reações adversas, que aí faz com que realmente o indivíduo tenha algum grau de risco envolvido em relação ao consumo do medicamento associado a alguma outra substância, que seja um outro medicamento ou mesmo um alimento, bebida alcoólica, etc. Bom, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos dessas interações. Por exemplo, medicamento-medicamento. Indivíduo que toma um antiácido, por exemplo, ele diminui a absorção de anti-inflamatórios, né? Então, isso reduz o efeito terapêutico. Mas, por sua vez, os anti-inflamatórios não esteroidais, por diminuírem prostaglandinas, consequentemente diminuem o controle da secreção ácida gástrica, causam diminuição de secreção de muco e bicarbonato, tudo isso pode levar a uma lesão da parede gástrica. Então, para esses casos, existem outros medicamentos que não os antiácidos, que atuam diretamente na secreção ácida gástrica, que são os antagonistas H2, como ranitidina, ou mesmo os inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, que acabam sendo melhores opções nesses casos, né? E o antiácido, pelo fato dele promover uma neutralização química ali do conteúdo ácido gástrico, ele vai causar uma alteração do pH que vai desfavorecer a absorção dos anti-inflamatórios. Isso, então, não é ideal, né, para o contexto do anti-inflamatório não esteroidal. Para isso, então, existem outras alternativas, como os inibidores da bomba de prótons e os antagonistas H2. Outra interação comum é a interação medicamento-alimento, como, por exemplo, no caso das tetraciclinas, né? A absorção de tetraciclinas ela fica dificultada em função do consumo de alimentos ricos em cálcio, né? Ou seja, leite, alimentos lácteos, eles diminuem a absorção das tetraciclinas por formar um complexo, né? Uma reação de quelação, ou seja, forma-se um complexo insolúvel, e esse complexo ele não consegue ser absorvido, ou seja, a tetraciclina, então, ela sofre uma diminuição da biodisponibilidade, então diminui-se o efeito terapêutico. Outro tipo de interação é a interação medicamento álcool etílico, né? Ou seja, a bebida alcoólica ela pode de alguma forma aumentar a toxicidade de determinados medicamentos, como no caso do paracetamol, também conhecido como acetaminofeno nos Estados Unidos. Esse medicamento paracetamol, quando o indivíduo ele faz o consumo crônico de álcool, ele vai ter um estímulo maior à metabolização do paracetamol pela via oxidativa. E essa via, ela gera um metabólito eletrofílico reativo, que é o N-acetilparabenzoquinoimina, o NAPQI. Esse metabólito eletrofílico reativo, ele vai ser detoxificado mediante a ligação com glutationa, mas também no indivíduo etilista crônico, para além da aceleração da metabolização pela via oxidativa, que vai fazer formar muito NAPQI, existe ainda uma depleção dos níveis de glutationa. Então, esses dois mecanismos somados vão levar a maior acúmulo desse metabólito, e esse metabólito causa lesão às células hepáticas, então o efeito hepatotóxico do paracetamol nesses indivíduos que são etilistas crônicos. Eles sim podem fazer o uso do paracetamol, mas a ingestão diária do medicamento ela vai ser bem menor, né, bem aquém daquela ingestão diária permitida para indivíduos, por exemplo, que não sejam etilistas crônicos, que possuam função hepática adequada. Aí também existe a interação medicamento-exame laboratorial. Por exemplo, indivíduos que fazem tratamento com amoxicilina, eles podem ter alteração no exame da urina, né, indicando glicosúria, mas essa glicosúria, na realidade, pode não condizer com uma glicosúria real. Então, essa glicosúria ela é falso positiva, ela é decorrente do uso do fármaco, não uma glicosúria em si causada por alguma desordem metabólica. Bom,
Também interação medicamento-fitoterápico, ou mesmo a planta, né, in natura. Então, por exemplo, plantas mucilaginosas, elas tendem a reduzir a absorção de medicamentos, em função delas criarem ali uma barreira, né, à absorção ali na mucosa do trato gastrointestinal. Assim como substâncias naturais, né, sejam fitoterápicos ou plantas que tenham ação laxativa, diurética, ou mesmo que sejam indutoras de enzimas do citocromo P450, vão acabar aumentando a eliminação de medicamentos que venham a ser usados concomitantemente. E também, né, como eu mencionei já no slide anterior, a questão da condição de saúde geral do indivíduo, né, ela tem que ser avaliada para ver se aquele medicamento não pode incorrer, na verdade, com mais problemas do que, na verdade, benefícios. Então, por exemplo, o indivíduo que ele sofre com asma, ele já tem um quadro ali de broncoconstrição, né? Ele já tem uma hiperreatividade ali das vias aéreas, e fazendo uso de um anti-inflamatório não esteroidal, a inibição ocorre na via da ciclooxigenase, mas a lipoxigenase, ela fica ativa, né? Então, a produção de cis-leucotrienos, né, daqueles leucotrienos que causam broncoconstrição, ela vai tender a ficar mais potencializada em função de ter mais substrato para a ação da lipoxigenase, né, porque a ciclooxigenase está impedida de agir. Consequentemente, pode agravar a broncoconstrição. Então, também a condição geral de saúde do indivíduo tem que ser avaliada. Assim como no caso de pessoas que têm algum problema hepático ou renal e que estão fazendo uso de medicamentos que tragam algum prejuízo a esses órgãos, né? Tem vários exemplos que podem ser citados. Em relação a onde e como consultar, né, quais são as fontes mais seguras para pesquisar sobre as interações medicamentosas, aqui o ideal é que seja feita, né, consultas em fontes confiáveis. Então, consultas a bulas, né, desde que sejam aquelas bulas padronizadas, aquelas da Anvisa, livros também, livros desde que atualizados, né, e até nesse caso tudo bem, mas quaisquer bulas ou livros que já tenham data de publicação obsoleta, ou mesmo sites aleatórios da internet, né, sem ter muito crivo ali naquilo que é veiculado naquele site, tudo isso vai levar muitas vezes a informações errôneas, porque interação elas podem haver para vários medicamentos em vários graus, né, as combinações são N fatorial, né? Ou seja, tem muitas possibilidades de interações e efeitos decorrentes dessas interações. Porém, tem que saber discernir entre aquelas que têm ou não relevância clínica, né? Ou seja, se é uma interação que tenha relevância clínica, tem que se monitorar esse paciente no caso de não haver alternativa, né, a prescrição, né, desses medicamentos associados, e evitar ou intervir, né, evitar casos de complicações decorrentes dessas interações e intervir, né, adequadamente quando essa interação levar a algum dano mais preocupante, né, algum efeito mais perigoso que coloque a vida ou o funcionamento, né, de algum dos órgãos do indivíduo em perigo. Então, quando a gente vai considerar uma interação medicamentosa, tem que considerar todo e qualquer estudo que aponte a ocorrência de interações. Isso aí tudo bem. Só que aí tem que ver qual que é o nível de evidência que aquele estudo traz. Foi apenas mediante estudo in vitro que se verificou que há uma interação entre medicamentos? Foi um relato de caso? Esses relatos eles aparecem com frequência na literatura? Ou foi um relato isolado? Existem ensaios clínicos randomizados para avaliação dessas interações, né? Foram feitas revisões sistemáticas com meta-análise, né, que mostrem que, de fato, essas interações realmente vão acarretar determinados prejuízos ou determinados benefícios que vão levar o médico a querer evitar a prescrição dessas combinações ou vai
o que vão estimular, né, os médicos a quererem prescrever os medicamentos em combinação pela literatura trazer alguma evidência positiva, tudo isso tem que ser bem avaliado, tá? Então, tem que evitar esses erros. Consultar qualquer bula, livros desatualizados, sites aleatórios na internet. Livros em si também não trazem muitas informações acerca de interações, né? Tem que considerar a atual relevância clínica das interações. Algumas interações, elas antigamente não eram muito discutidas e hoje em dia, com base em muitos estudos, né, foi se apontando as evidências, né, de serem interações relevantes, né, que precisam merecer maior atenção, e a questão dos estudos. São estudos confiáveis? Existem muitos estudos mostrando a mesma coisa, né? Então, é digno de nota esse tipo de interação? É um tipo de interação que muitas vezes vai fazer com que a associação de 2 ou mais medicamentos seja encorajada, no caso de dar um efeito positivo, ou que seja desencorajada no caso de um efeito deletério, né? Em relação a onde, né, procurar, quais são as fontes confiáveis para consulta, né, sobre interações medicamentosas, os mais recomendados são o Micromedex, né, que é da IBM, tem o Medscape, né, o Medscape acho que é tudo em inglês, o drugs.com, esse aqui é grátis, esse aqui tem que vir nesse checador aqui, né, avaliador de interações. Aqui mostra tutoriais para uso, né? Eu deixei aqui um link que mostra como utilizar, tem o UpToDate. Então, esses são aplicativos bem conceituados e que trazem praticamente as interações de grande importância, né? Então, são formas rápidas, práticas e confiáveis para consulta de interações medicamentosas. Em relação aos tipos de interação, né, eu vou mostrar então qual que é a classificação das interações medicamentosas. Então, as interações medicamentosas, elas se dividem entre um período antes da absorção, ou seja, são as interações farmacêuticas, são aquelas interações que ocorrem basicamente por reações físico-químicas, né, entre medicamentos anteriormente ao processo de absorção, né? E essas reações físico-químicas, elas se dão, né, em função de alguma reação que ocorre entre as substâncias, e isso gera, de repente, alguma substância final que é insolúvel, atrapalhando, por exemplo, a absorção, né? Então, essa incompatibilidade pode afetar a solubilidade ou até mesmo a estabilidade, né, dos produtos químicos que compõem os medicamentos, afetando, assim, o efeito final do fármaco. Também, após a absorção, ocorrem interações numa escala, né, referente aos eventos farmacocinéticos. Quais são esses eventos? Eventos como absorção, distribuição, metabolização, também conhecido como biotransformação, e excreção. Lembrando que biotransformação e excreção em conjunto são conhecidos como processo de eliminação, ou seja, aquele processo que envolve uma depuração, né, do plasma de uma quantidade de toda a quantidade de fármaco, né, em um determinado período de tempo, a fim de que o fármaco, então, em algum momento, ele consiga sair por completo do organismo. E também após a absorção, ocorre uma interação do tipo farmacodinâmica, onde os medicamentos, eles podem estimular os efeitos uns dos outros, né? Cooperar, ou seja, ter uma ação sinérgica ou antagônica. No caso de antagônica, é aquela história quando o medicamento, entre parênteses, corta, né? Entre aspas, quando o medicamento ele corta o efeito do outro. E no caso, após a absorção, né, a gente tem que ver essa questão da farmacocinética relacionada principalmente à absorção, se esse fármaco, né, ele está interagindo com alimentos, outros agentes, ou entre si, ou com fitoterápicos, né? Então, a gente tem várias possibilidades. O foco hoje é sobre a interação do tipo farmacêutica e farmacocinética.
Numa outra aula eu vou falar especificamente da farmacodinâmica e também com alimentos. Eu vou começar falando das interações farmacêuticas que se dão por incompatibilidades físico-químicas entre as substâncias. E essas interações, então, do tipo físico-químicas, elas ocorrem quando 2 ou mais medicamentos eles são administrados na mesma solução, ou seja, eles acabam tendo que sofrer alguma mistura em um recipiente, ou seja, antes mesmo de serem infundidos, administrados ao paciente. E o produto dessa mistura, né? Ou seja, isso gera uma reação que inviabiliza a terapêutica clínica, seja pela formação de um complexo insolúvel ou pela instabilidade química produzida em determinados princípios ativos, e tudo isso então vai prejudicar a eficácia terapêutica ou mesmo inviabilizar. Então, são reações que acontecem extracorporeamente, ou seja, fora do organismo, mais especificamente durante o preparo e administração de medicamentos parenterais, seja por incompatibilidades entre os agentes misturados, ou mesmo incompatibilidade com o veículo que foi adicionado para solubilizar, ou mesmo para veicular, né, aquele medicamento para dentro do organismo. E frequentemente essas interações farmacêuticas elas resultam ou em precipitados, formação de precipitados, ou mesmo turbidez, né, turvação da solução. Então, muitas vezes a olho nu é possível verificar se houve uma interação farmacêutica e se essa interação muitas vezes pode levar à formação de um elemento que não tem atividade farmacológica ou que, se tiver alguma ação, seja uma ação mais prejudicial do que benéfica ao organismo. Além disso, podem haver outras alterações relacionadas à coloração, né? Ou mesmo uma inativação do princípio ativo que às vezes não pode ser vista a olho nu. Também tem que ser considerado isso. Para isso também tem esses estudos, né, de compatibilidade química entre fármacos para avaliar se de fato aquela mistura, né, pode ser realizada ou não para posterior administração ao paciente. Quais são os exemplos de interações farmacêuticas, né? Essas interações, por serem reações físico-químicas, então elas basicamente é uma reação química que ocorre, né? Extracorporeamente, quando são misturados fluidos para administração intravenosa, e aí ocorre algum fenômeno, seja de precipitação, né, ou mesmo inativação, por incompatibilidades químicas dos mais variados típicos entre medicamentos. Então, certos fármacos, por exemplo, quando eles são adicionados em a fluidos intravenosos, eles podem sofrer uma inativação por alteração do pH, por precipitação ou reação química. Basicamente, são os tipos de interferências ali, de incompatibilidades físico-químicas que podem ocorrer, que culminam, então, com a ineficácia, né, e inatividade de um dos medicamentos ou de ambos. A benzilpenicilina, por exemplo, e a ampicilina, elas perdem significativamente a potência delas, né, numa escala numa escala significativa, né, de 6 a 8 horas após serem adicionadas as soluções de glicose devido à acidez, né? Então, a acidez dessas soluções vai promover, então, uma tendência à perda de potência se esses medicamentos permanecerem por muito tempo nessas soluções. Alguns fármacos também, eles tendem a interagir com o próprio componente dos recipientes plásticos, né? Por exemplo, também de equipos, né? No caso de diazepam, insulina, então eles também tendem a sofrer uma reação físico-química com o plástico. Os aminoglicosídeos, os antibióticos aminoglicosídeos, eles são incompatíveis com penicilina e heparina, eles também são incompatíveis quimicamente, né? Então, eles formam uma reação química, e isso vai surtir não efeito, né? A hidrocortisona também, ela é incompatível com heparina, tetraciclina, cloranfenicol. Então, são várias as interações farmacêuticas que vão culminar, geralmente, em redução da ação ou mesmo em total ausência de efeito. Aí temos as interações farmacocinéticas, aquelas que ocorrem ou na etapa farmacocinética de absorção, distribuição, biotransformação e excreção de medicamentos. Bom, quais que são os fatores, então, que contribuem, né, com as interações medicamentosas na farmacocinética?
Em relação ao processo farmacocinético de absorção, as interações físico-químicas no trato digestório são interações importantes, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês, vários exemplos, assim como alterações na motilidade gastrointestinal, flora bacteriana ou função da mucosa. Todas as alterações em alguns desses parâmetros aqui vão interferir com o processo absortivo e isso, então, configura numa interação medicamentosa farmacocinética, mais especificamente relacionada com a absorção. Temos também interações medicamentosas relacionadas com a distribuição, ou seja, que afetam o fenômeno da distribuição, seja por alteração de fluxo sanguíneo, alteração de ligação tecidual, onde um fármaco interfere na ligação tecidual do outro, ou mesmo na ligação a proteínas plasmáticas. Eu também vou mencionar mais adiante exemplos desses tipos de interações. Metabolismo também vão ter fármacos que, por exemplo, podem levar a uma indução enzimática, fazendo com que outros fármacos consumidos concomitantemente tenham uma metabolização mais acelerada, consequentemente não tenham um tempo de ação devido, aquele tempo de ação que é o esperado. Ou o contrário, inibição enzimática. Aí, no caso, um fármaco pode retardar a metabolização de um outro fármaco consumido concomitantemente e esse outro fármaco, então, ter uma biodisponibilidade, permanecer biodisponível por mais tempo, ou seja, prolongar o tempo de ação do fármaco. E, por fim, em relação à excreção, nós podemos ter fármacos que atrapalham a filtração glomerular, que interferem com filtração glomerular ou com reabsorção tubular ou mesmo com mecanismos de secreção tubular ativa. Também vou mostrar mais adiante exemplos desses mecanismos. Bom, começando da absorção, então, só para relembrar, o processo absortivo, então, ele envolve a passagem do fármaco do local de absorção para a corrente sanguínea, ou seja, para a circulação sistêmica. Então, as interações que ocorrem em relação à absorção são aquelas interações onde os fármacos, quando interagem entre si, eles modificam, ocorre alguma modificação das características daquele fármaco que justamente era o que favorecia com que o fármaco conseguisse passar pelos tecidos, pelas células que compõem ali os tecidos, ao ponto em que ela chegasse, por fim, à circulação, ou seja, que tivesse uma quantidade detectável e que fosse quantidade mínima eficaz para promover um efeito farmacológico, mediante, então, concentração plasmática adequada. No caso, as interações que ocorrem em relação a atrapalhar esse processo absortivo, geralmente são aquelas interações, como eu mencionei naquela parte lá de interações farmacêuticas, aqui também ocorre. Ou seja, quando os fármacos, eles interagem física ou quimicamente, de forma em que ocorre, por exemplo, uma neutralização ou uma reação até mesmo de precipitação, denaturação, inativação de qualquer grau, que vai, então, interferir com a absorção, e, consequentemente, não vai garantir o efeito terapêutico esperado do fármaco. Então, a maioria das interações medicamentosas clinicamente significativas ocorrem justamente nesse processo de absorção. Então, os principais mecanismos que interferem, ou seja, que atrapalham a absorção de determinados fármacos a alteração da mucosa do trato gastrointestinal, alteração da motilidade do trato gastrointestinal, alteração também do pH, A questão dos antiácidos, os antiácidos muitas vezes eles podem parecer inócuos, Medicamentos assim de uso muito tranquilo, livre, sem nenhum grau de preocupação, mas eles são os grandes vilões quando a gente faz uso de outros medicamentos, conjuntamente, justamente porque eles tendem a basificar o pH, O pH gástrico ali, basificado, muitas vezes vai ser um fator que desfavorece, ou seja, que diminui a absorção de determinados medicamentos que requerem um pH mais ácido para sua absorção, por exemplo.
Além da formação de complexos insolúveis, né, por mecanismos de adsorção, quelação ou outros mecanismos de complexação. Exemplo de quelação é a questão das tetraciclinas, com o cálcio contido no leite e derivados lácteos. A adsorção, por exemplo, o exemplo é o carvão ativado, que muitas vezes é sim utilizado intencionalmente para promover um processo de adsorção e assim impedir a absorção, né, de medicamentos que porventura foram consumidos em demasia, né, numa quantidade excessiva, ou seja, para evitar que grandes quantidades do fármaco por fim cheguem à circulação e causem algum dano, né, algum efeito prejudicial. Lembrando que manobras como, por exemplo, a administração de carvão ativado para impedir a absorção de medicamentos quando ingeridos em excesso só vai ser válida se ainda o fármaco ingerido realmente estiver ali no trato gastrointestinal ainda não absorvido, né? Do contrário, se ele já foi absorvido e se encontra na circulação sistêmica, outras alternativas vão ter que ser buscadas, como, por exemplo, a alteração do pH sanguíneo, consequentemente altera-se o pH urinário e isso muitas vezes pode favorecer a excreção dos medicamentos, né? Então, se houve um consumo excessivo, por exemplo, de ácido acetilsalicílico, administra-se bicarbonato, o bicarbonato basifica esse plasma, consequentemente o pH da urina vai ser basificado, o medicamento ácido em um meio, né, quando passa ali por filtração glomerular ou por secreção tubular ativa, esse medicamento vai ficar então ali confinado, contido nos túbulos renais, justamente por sendo ácido, estar num meio básico, ou seja, numa urina básica, ele vai tender a ficar mais ionizado, e esse fármaco mais ionizado ele é mais hidrossolúvel, ele tem mais dificuldade para retornar, ou seja, para sofrer reabsorção, e consequentemente ele vai ficar mais confinado na urina e rapidamente ser excretado, conforme a eliminação, né, desse volume de urina gerado numa unidade de tempo. Aqui alguns exemplos, né, de interações medicamentosas no nível da absorção, como por exemplo, o consumo de sais de alumínio, cálcio, magnésio e ferro, todos esses sais que contêm esses elementos químicos, né, seja alumínio, cálcio, magnésio ou ferro, vão interagir com a tetraciclina através de uma reação de quelação. Consequentemente, vai se formar então um precipitado, esse quelato, esse precipitado insolúvel, né, com a tetraciclina, vai impedir com que a tetraciclina seja devidamente absorvida, então diminui-se a biodisponibilidade, consequentemente diminui-se a ação antimicrobiana, que é a ação esperada da tetraciclina. Em relação a sais de ferro, por exemplo, com o microfenato de mofetila, o mecanismo proposto é indeterminado, mas também sabe-se que os sais de ferro, eles interagem com o microfenolato de mofetila, fazendo com que haja, então, uma diminuição da absorção deste medicamento. O consumo de sais de zinco também diminui a absorção da vitamina A. Ambos os mecanismos são indeterminados. A metoclopramida, que é o famoso Plasil, por exemplo, ele é um fármaco que afeta a absorção do paracetamol e de antidepressivos. Por quê? Ele acelera o esvaziamento gástrico. Consequentemente, por ele fazer esse aumento da motilidade do trato gastrointestinal, ele não garante permanência devida desses medicamentos no trato gastrointestinal, ao ponto que eles consigam sofrer uma absorção completa. Parte desse medicamento que não foi absorvido vai ser excretado, né, sofrer uma excreção fecal, por exemplo. E com isso vai se ter, então, uma diminuição do efeito desse fármaco. Bom, rifampicina, ampicilina, tetraciclina, sulfa, cefalotina e cefalexina, o consumo dessas substâncias com os contraceptivos orais combinados, que são aqueles que têm o componente progestogênico, mas também o estrogênico, né? No caso, o estrogênio sintético, que é o etinilestradiol, né? Esses são medicamentos que alteram a flora intestinal. Alterando a flora intestinal, eles promovem menor reabsorção dos contraceptivos hormonais combinados, orais combinados. Esses contraceptivos orais combinados, eles sofrem extensa
recirculação, mecanismo de reciclagem enterohepático, que basicamente ele sofre uma metabolização que os inativas são excretados na bile, né, para o intestino, ou seja, seriam excretados nas fezes, mas as bactérias intestinais, mediante a ação da desconjugação com ácido glicurônico, faz com que essas bactérias fazem com que, então, esse fármaco ele consiga voltar para o organismo, ou seja, com que ele seja reabsorvido, porque uma vez que o ácido glicurônico é desconjugado pela ação dessas bactérias, ele volta a ficar lipossolúvel o suficiente para sofrer uma reabsorção. Isso restaura os níveis plasmáticos do fármaco, de modo que a biodisponibilidade se mantenha adequada para que se tenha o efeito farmacológico esperado, que no caso é o efeito contraceptivo. Os antiácidos, por alterarem o pH local, eles vão fazer então com que medicamentos como carbamazepina e ácido valproico, que precisam de um pH mais ácido para serem bem absorvidos, tenham dificuldade de absorção. Então, esse aumento do pH gástrico que os antiácidos promovem diminui a absorção desses medicamentos. Além disso, pode haver diminuição do trânsito intestinal e formação de complexos menos solúveis. Então, os antiácidos ainda podem sofrer uma interação química com carbamazepina e ácido valproico, e isso formar um complexo insolúvel. Isso é outro fator também para atrapalhar aí, para diminuir a absorção desses medicamentos, né? E sabendo que esses medicamentos são medicamentos anticonvulsivantes, são medicamentos que precisam ter um nível atingir, né, um nível terapêutico ali adequado, ou seja, ter uma biodisponibilidade X para que se consiga, então, o efeito farmacológico esperado. Aqui é outro tipo de interação dos antiácidos, mas aí no caso com ansiolíticos e hipnóticos sedativos, né? Principalmente diazepam e clordiazepóxido, onde os antiácidos, além deles diminuírem a velocidade de absorção, devido à alcalinização do pH gástrico, eles também reagem quimicamente com esses fármacos, né, diazepam e clordiazepóxido principalmente, levando à formação de precipitados que são pouco solúveis, então vai diminuir a biodisponibilidade, ou seja, a quantidade de fármaco disponível na circulação para exercer o efeito terapêutico. Ranitidina, ela interage com benzodiazepínicos, especialmente o diazepam e clorazepato. Ela eleva o pH gástrico, né, ou seja, ela é um inibidor um antagonista dos receptores H2, né, para histamina. Consequentemente, ela diminui a secreção ácida gástrica. Então, ela eleva o pH gástrico e ela inibe a absorção dos benzodiazepínicos, como diazepam e clorazepato, justamente porque o pH gástrico mais baixo seria o que favoreceria a absorção destes dois. Cimetidina, ela é um fármaco muito conhecido principalmente pela sua interação farmacocinética em relação à metabolização, por inibir, né, de forma potente a metabolização hepática de fármacos como lorazepam, né, diazepam, mais adiante eu vou falar disso, mas principalmente em relação à absorção, é justamente porque ela alcaliniza o pH gástrico, porque cimetidina, assim como ranitidina, ela é um antagonista H2, que tem por função, de fato, diminuir a secreção ácida gástrica, só que aí diminui a absorção desses medicamentos, tá? Esses medicamentos, eles são metabolizados conjugados ao ácido glicurônico também, né? Então, esses medicamentos, eles precisam passar por metabolização hepática e a cimetidina, ela inibe esse metabolismo, mas isso lá na biotransformação, né, na metabolização, eu vou explicar melhor para vocês. Aí a gente tem também a interação entre os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que são antidepressivos bastante utilizados até o momento, né? Dentre eles a gente tem, por exemplo, fluoxetina, paroxetina e sertralina, e também a gente tem a nefazodona, né? Que é um outro classe de antidepressivo. E esses medicamentos antidepressivos aqui, eles podem interagir com clonazepam. O que esses antidepressivos fazem? Eles são inibidores das enzimas responsáveis pelo metabolismo do clonazepam, né? E elas são encontradas em grande quantidade, na parede gastrointestinal. E é justamente, né, na região gastrointestinal que ocorre grande parte da absorção, né? Principalmente ali no intestino. Então, nesse caso, a absorção do clonazepam
ela vai ser aumentada, né? Ou seja, não vai ter grande degradação do clonazepam, que é o famoso Rivotril, que foi consumido pelo indivíduo. Então, isso vai fazer com que maior quantidade de clonazepam atinja a circulação, consequentemente, vai ter uma ampliação, um maior efeito desse fármaco, ou seja, um intenso efeito sedativo que vai levar o indivíduo a uma letargia. Bom, é também importante, então, a gente ter em mente que medicamentos que elevam pH gástrico, eles vão geralmente levar uma tendência de formação de vão causar uma tendência à formação de precipitados insolúveis e aumentar, né, o grau de ionização de medicamentos que são mais ácidos. Então, aqueles medicamentos mais ácidos, eles precisam justamente de um ambiente ácido para serem melhor absorvidos, né? Principalmente se eles não forem ácidos fracos. Se eles forem ácidos mais fortes, eles tendem a se ionizar muito facilmente, ou seja, doar hidrogênios para o meio mais básico. Por isso, eles vão ficar numa forma mais ionizada, menos protonada, né? Ou seja, com menos íons de hidrogênio, e consequentemente eles vão ficar mais hidrossolúveis, eles não vão conseguir ficar na forma que é melhor absorvida. Isso é um fator, então, que implica em muita dificuldade para fármacos que dependem de ambiente ácido conseguirem ser absorvidos, né? Especialmente se a pessoa está utilizando um fármaco alcalinizante, seja ele um antagonista H2 ou um antiácido, aí já vai ser um problema realmente para a absorção daqueles medicamentos. As interações medicamentosas com os antidepressivos não são consideradas muito frequentes se a gente pensar na questão da absorção, tá? O principal, quando a gente fala em absorção, são mais relacionadas principalmente àquela questão de alteração na motilidade gastrointestinal e alteração no pH. Essas são, de fato, aquelas que mais vão interferir, né? Contribuir de forma significativa para a diminuição da absorção dos medicamentos. E isso, então, esses dois são os fatores mais predominantes para a interação em relação à absorção. Aqui é para mostrar também que nem toda interação é ruim, né? Por exemplo, quando se pretende de fato inibir a absorção por meio do mecanismo de adsorção, que é o que o carvão ativado faz, como eu já falei para vocês, né? Medicamentos como propranolol, fenobarbital ou clorpromazina, eles vão apresentar uma absorção bastante reduzida, né, em presença de carvão ativado, e isso vai culminar, então, numa excreção, né, numa eliminação mais precoce. Tá? Então, é um método considerado bastante eficiente, ele reduz em até 80% a absorção de medicamento. Em relação à substância usada, né, no caso o carvão ativado que eu dei como exemplo, ele é muito utilizado em casos de superdosagem, né, como eu já comentei nos slides anteriores, que é para aqueles casos em que a pessoa fez um consumo excessivo de determinado fármaco e ainda não foi absorvido por completo, então quer se impedir com que aquele remanescente consiga ser absorvido. Né? Isso vale então para fármacos que ainda não sofreram absorção, que é justamente para interagir para impedir o processo absortivo. Agora, em relação à distribuição, as interações que ocorrem na distribuição, elas ocorrem de forma a modificar alguma das características que são determinantes para o processo da distribuição, seja de maneira direta, por interação, por questões físicas, químicas ou mesmo reações de neutralização. Os principais mecanismos onde os fármacos interferem para impedir ou atrapalhar nesse processo de distribuição são justamente os mecanismos de competição pela ligação em proteínas plasmáticas. Obviamente que esse mecanismo de competição ele vale para aqueles fármacos que têm alta tendência, alta afinidade de ligação a essas proteínas, ou mesmo mecanismos de hemodiluição com diminuição de proteínas plasmáticas, né? Então, por exemplo, no caso de hipoalbuminúria, hipoalbuminemia, tá? Aqui só para a gente relembrar que o fármaco, a fração de fármaco ligada à proteína, ela não é farmacologicamente ativa, ela não consegue ser filtrada, ou seja, a ligação do fármaco à proteína plasmática é um mecanismo que atrasa, né, que causa, então, retarda, né, a excreção renal.
e funciona também como um apteno, né, como um alérgeno, tá? Então, a ligação a proteínas plasmáticas, ela vai variar de medicamento para medicamento, então a tendência daqueles fármacos que mais têm afinidade por proteínas plasmáticas, sempre a tendência desses medicamentos deslocarem outros medicamentos que têm menor afinidade, ao ponto que esses que têm menor afinidade vão ficar mais na fração livre, que é justamente a fração que é farmacologicamente ativa. Ou seja, o fármaco ligado à proteína é inativo, mas ele, em determinado momento, ele vai se dissociar da proteína, ao passo em que, então, ele consegue se deslocar, né? E, então, exercer seu efeito farmacológico, assim como ser processado pelos tecidos que são responsáveis pela sua eliminação, né? Principalmente o tecido hepático e renal. E também é importante lembrar que a ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas garante com que haja também esse transporte, né, desses fármacos através da circulação, né? Ou seja, com que os fármacos consigam circular por todo o organismo, atingindo os mais diversos pontos, né, do corpo humano. O que a ligação a proteínas plasmáticas vai determinar? Por exemplo, se a gente considerar um medicamento que ele não tem tendência a se ligar fortemente a proteínas plasmáticas, pelo contrário, ele tende a permanecer muito mais na forma livre do que ligada, esse é um fármaco que rapidamente ele gera, uma quantidade massiva já para a localidade onde ele exerce algum efeito terapêutico, ou seja, grande efeito, né, um pico de ação, e consequentemente esse fármaco já vai ser todo livre, né, em determinado período de tempo, para conseguir então passar pelos tecidos que promovem metabolização e excreção, principalmente fígado e rins, né, para a grande maioria dos medicamentos. Consequentemente, esse fármaco então vai ter um declínio rápido, ele vai ter um tempo de ação no organismo mais curto, né? Esse é um tipo de fármaco então que ele não tem um controle tão grande, né, da quantidade que vai exercendo efeito sobre os tecidos do organismo. Enquanto que nesse caso aqui, em que a droga ela se liga fortemente à proteína plasmática, pouca é a fração do fármaco que consegue ficar na forma livre e que, por consequência, então consegue exercer a sua ação, sendo que à medida que essa fração livre vai exercendo sua ação, vai sendo metabolizada e excretada, nova fração vai sendo liberada da ligação à proteína plasmática e assim sucessivamente até um ponto em que não haja mais fármaco ligado. Esse processo todo, ele garante com que a droga livre, ela sim promove um efeito, mas ela promove um efeito mais contínuo, não tão proeminente, né? Não chega a ter esse pico de efeito, mas ela cobre, né? Ela garante um tempo de ação, né? Essa ação não vai ser tão intensa, mas ela vai ser mais contínua. Isso porque tem um reservatório de fármaco ligado à proteína plasmática. Esses conceitos são importantes de serem relembrados para a gente entender como que ocorre essa interação relacionada com a distribuição de medicamentos. Então, na distribuição, o importante é saber o grau de afinidade do fármaco pela proteína plasmática, porque um fármaco pode ter maior afinidade que o outro e vir a deslocar esse fármaco que anteriormente vinha sendo ligado nas proteínas. Esse fármaco, sendo uma vez desligado dos seus sítios de ligação, ele vai ficar mais na forma livre, vai predominar na forma livre, logo é a forma que tem um efeito, né, o efeito em si, né, a forma ativa do fármaco que consegue se deslocar até os tecidos, ou seja, vai ter um efeito aumentado do fármaco deslocado e esse efeito muitas vezes pode ser prejudicial, né, esse aumento da forma livre, né, da forma não ligada à proteína plasmática, pode levar a um efeito massivo, ou seja, semelhante àquilo que eu mostrei, aquele pico que eu mostrei para vocês em relação ao fármaco que não tem alta tendência de se ligar a proteínas plasmáticas. Outra questão da distribuição também, né, fora dessa questão da ligação a proteínas plasmáticas, dessa ligação às proteínas plasmáticas, diz respeito também à questão
da diminuição, né, da circulação sanguínea no local, né? Como, por exemplo, a epinefrina, né, que é um fármaco que ele vai causar uma vasoconstrição, e no caso, os anestésicos locais, eles vão conseguir perdurar, ou seja, ficar mais tempo localizados ali onde se pretende, justamente por haver essa vasoconstrição que vai dificultar, então, a distribuição do medicamento para outros locais que não aquele onde se pretende o maior efeito farmacológico. Isso acaba sendo um efeito também benéfico, né, desse tipo de interação, tá? Só para a gente também lembrar que nem sempre as interações, por mais que elas causem alguma alteração sobre outro um medicamento causa uma alteração sobre outro, ainda assim podem ser benéficas, podem trazer alguma vantagem ali associada àquela interação, tá? E essas interações que ocorrem na escala da absorção, né, ou seja, relacionadas à ligação a proteínas plasmáticas, elas são importantes de serem consideradas na questão de contrabalancear doses, evitar o uso de fármacos com alta, né, capacidade de ligação a proteínas plasmáticas, né? Quando dois fármacos têm essa tendência a competir pelas proteínas, muitas vezes isso vai realmente culminar com o aumento do efeito daquele fármaco de menor afinidade pela proteína, porque ele vai predominar na forma livre. Aqui alguns exemplos, né, de fármacos com alta afinidade pelas proteínas plasmáticas. Dentre os anticoagulantes orais, a gente tem a varfarina, que tem em torno de 97% de afinidade por proteínas plasmáticas, né, ou seja, 97% dela se liga a proteínas plasmáticas. A fenilbutazona, que é um anti-inflamatório não esteroidal, se liga em 98% das proteínas plasmáticas. Então, vamos pensar um indivíduo que estava fazendo uso de varfarina sob prescrição médica, e ele teve algum processo inflamatório e por conta ele comprou fenilbutazona, ele teve acesso a esse anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório, ao ser administrado, ele vai tender a se ligar com maior afinidade às proteínas plasmáticas, de modo que ele vai então superar a varfarina, né, em relação a esse sítio de ligação. Então vamos ter mais varfarina livre, né, naquele indivíduo. Consequentemente, a pessoa pode apresentar pequenos focos hemorrágicos, justamente porque esse é o efeito da varfarina, é um antiagregante plaquetário, né? Então, pura e simplesmente esse aumento do efeito da varfarina se deu pela maior fração de fármaco livre, que é a forma ativa. Então, muitas vezes ajustes de dose, né, já são capazes de minimizar essa ocorrência, né, esses efeitos, mas isso fica a critério do médico, então, fazer esses ajustes. O problema realmente é a automedicação que foi feita nesse exemplo que eu dei, né, que um paciente tomou um anti-inflamatório não esteroidal concomitante ao uso do anticoagulante oral, sem haver, né, esse cuidado, né, sem haver esse conhecimento acerca dessa interação, podendo então levar o indivíduo a uma perda sanguínea mais massiva, né, então tudo isso pode colocar até o mesmo indivíduo em risco de morte, né. No caso aqui, alguns exemplos do ácido valproico, por exemplo, ele desloca o benzodiazepínico da ligação à proteína plasmática, consequentemente mais benzodiazepínico livre, então vai acentuar o efeito desses fármacos, né, desses fármacos dessa classe aqui. Dentre eles, o que se destaca em relação a essa interação é o diazepam. Então a pessoa vai sentir efeitos excessivos desses fármacos, como ataxia, letargia, sedação muito acentuada, tudo isso em função da grande quantidade de diazepam biodisponível, ou seja, agindo sobre os seus alvos, né? No caso, o receptor GABA-A, né? Receptor ionotrópico GABA-A, que vai fazer com que haja um influxo muito grande de íons cloreto, causando hiperpolarização, né? E, consequentemente, levando a esses efeitos. Também temos antilipêmicos, que eles deslocam os benzodiazepínicos, né, no caso de diazepam dos mais afetados, também da ligação às proteínas plasmáticas, e acentua esses efeitos, assim como o ácido valproico faz. O diazepam, por sua vez, ele não é somente o afetado, muitas vezes é ele quem é o bandido da situação, né, nem sempre ele é o mocinho. Ele, na realidade, também pode promover o desligamento da digoxina. A digoxina é um glicosídeo cardiotônico, ela tem um índice terapêutico 2, ou seja, a dose que é eficaz, ela é apenas 2 vezes menor do que a dose capaz de causar toxicidade ou até mesmo levar à morte, né, que seria a dose letal.
No caso, então, o indivíduo pode ter um quadro de intoxicação digitálica pelo aumento, né, da concentração plasmática desse fármaco, e lembrando que por ter um índice terapêutico estreito, qualquer pequeno aumento, ligeiro aumento, já pode ser suficiente para sair da janela terapêutica, ou seja, para atingir níveis tóxicos no organismo, por isso que a intoxicação digitálica ela pode ser atingida facilmente. Aqui tem outros exemplos, né, que eu, por questão até mesmo de minimizar o tempo de aula, eu vou deixar aqui somente ilustrado, né, por meio dessa tabela, mas já deu para ter uma noção, então, de que a competição pela ligação a proteínas plasmáticas é um fator muito importante aí para se entender várias das interações medicamentosas bastante conhecidas na atualidade. Bom, aqui para mostrar alguns medicamentos, como tioridazina, pimosida, ziprasidona e aripiprazol, que eles têm uma elevadíssima taxa de ligação às proteínas plasmáticas. Então, esses medicamentos, eles merecem atenção especial quando administrado com outros, né, que tenham também forte ligação a proteínas plasmáticas. Ou seja, dificilmente outros terão uma afinidade às proteínas plasmáticas superior a desses 4 medicamentos, mas sendo fármacos que, por natureza, têm essa alta tendência à ligação às proteínas plasmáticas, uma vez que eles são administrados já em doses pensadas que eles têm essa liberação gradativa em função de grande parcela permanecendo ligada à proteína plasmática. Uma vez que um outro medicamento é administrado e que tem uma afinidade superior pelas proteínas plasmáticas, que é o caso desses 4 medicamentos com altíssima avidez ali, afinidade de ligação pelas proteínas, né, de 99%, obviamente então que o fármaco que previamente estava ligado às proteínas vai perder local de ligação, consequentemente predominando numa forma livre, né, que não é o esperado, ou seja, aquela dose ela foi calculada considerando que haveriam proteínas plasmáticas suficientes para que o fármaco se ligasse. Né, considerando que ele tem essa característica. E aí, tudo isso, então, é alterado, né, ao ponto em que muito desse fármaco, então, consegue ficar livre e ter uma ação mais pronunciada e muitas vezes até mesmo danosa ao organismo. A próxima etapa é a etapa da metabolização, também conhecida como biotransformação. É uma etapa bastante importante também relacionada às interações medicamentosas. Então, a maior parte das interações vão ocorrer realmente nesse local onde os fármacos são metabolizados, né, principalmente então o fígado, e é sabido que a metabolização dos fármacos ela é quase que totalmente realizada por enzimas do citocromo P450, então o grande problema serão, né, aqueles fármacos que tendem a inibir ou induzir essas enzimas. Então, dentre os inibidores enzimáticos, a gente tem a lopurinol, a cimetidina, né, que é um antagonista H2, hoje em dia já não estão utilizados justamente por esses efeitos, né? Tem ranitidina, tem outros medicamentos que não tendem a interagir dessa forma. Cloranfenicol, corticosteroides, o disulfiram, o metronidazol e os anticolinestérásicos. E, por outro lado, aqueles que são indutores enzimáticos, como carbamazepina, clordiazepóxido, fenitoína, fenobarbital, grisofulvina, rifampicina e tolbutamida. Depois eu vou dar alguns exemplos na tabela para vocês de interações medicamentosas em relação à biotransformação. Então, em relação especificamente ao mecanismo de indução enzimática, quando isso se dá, né, quando um dos fármacos então consumidos, ele aumenta a velocidade da biotransformação hepática do fármaco, né? Então, um segundo fármaco usado em conjunto com esse fármaco que induz as enzimas do citocromo P450 vai ter uma tendência, então, a ser mais rapidamente biotransformado e, consequentemente, eliminado do organismo. Vai aumentar, então, a velocidade de produção de metabólitos, né? Sejam eles reativos ou inativos, né? E vai aumentar, então, essa depuração hepática, ou seja, a inativação, o término da ação do fármaco. Consequentemente, diminui a meia-vida sérica, porque esse fármaco logo vai ser eliminado do organismo, e isso faz, então, com que o tempo de meia-vida sofra alterações.
Diminui, então, né, as concentrações séricas, que é o que vai influenciar na meia-vida. Essas concentrações séricas, elas vão diminuir muito mais rapidamente do que se fosse num contexto em que não houvesse esse medicamento indutor enzimático sendo consumido em conjunto. E diminui os efeitos farmacológicos, né, se de fato os metabólitos forem inativos. Agora, se for o caso de um profármaco, um fármaco que, pelo contrário, a ativação de enzimas ali do citocromo P450 de alguma forma ativa aquele medicamento, aí no caso, maior fração da forma ativa fica biodisponível, porém, com a mesma velocidade, com a mesma magnitude em que ela consegue ficar biodisponível, ela também logo vai conseguir ser metabolizada para então ser excretada. Tá? Então também tem essa situação, né, específica. No início da aula, eu até mencionei que quando a interação está relacionada com o mecanismo de indução enzimática, ele vai demorar um pouco mais, né, para que o indivíduo perceba essa interação. Por quê? Porque essa indução enzimática, essa síntese proteica, essa síntese de novas enzimas, necessita de um tempo grande, né, cerca de 20 dias. Então, quando o medicamento que causa a indução enzimática, ele for retirado, ainda assim, até que haja nova síntese enzimática, o indivíduo ele fica ainda sob o efeito dessa ação catalisada aí, né, da enzima, tá? Ou seja, a enzima continua sendo induzida e somente essa indução enzimática vai deixar de acontecer ao passo em que vai havendo nova síntese proteica, né, de enzimas. Então, é um processo que vai diminuindo gradativamente, ou seja, de forma lenta. Não significa que a interrupção, assim que identificada a interação, já vai garantir com que o indivíduo esteja livre dos efeitos relacionados à interação, ou seja, dos efeitos relacionados à indução enzimática. Então, os medicamentos que causam indução enzimática, eles tendem, então, a ter uma elevada ligação a proteínas plasmáticas, são medicamentos mais lipossolúveis, eles têm uma meia-vida plasmática mais longa, justamente por serem mais lipossolúveis, por tenderem também a permanecer mais tempo ligado a proteínas plasmáticas, e também eles são medicamentos que têm como característica a necessidade de passar por uma metabolização hepática, né, que é o que justifica realmente o fato dele ter essa ação de indução enzimática, principalmente ali no fígado, né? Então, por isso que é um fármaco que ele demanda bastante do tecido hepático. Agora, falando especificamente da inibição enzimática. Aí, nesse caso, os medicamentos que causam inibição enzimática, eles diminuem a velocidade da biotransformação hepática de outro fármaco. Ou seja, são fármacos que lentificam a depuração daquele fármaco do organismo, né, de um outro fármaco do organismo. Então, a velocidade de produção de metabólitos vai ficar diminuída, é tudo ao contrário do mecanismo de indução enzimática. Vai ter diminuição da depuração total do fármaco em um determinado período de tempo, vai aumentar o tempo de meia-vida do fármaco, porque esse fármaco ele vai custar mais a ser excretado do organismo, e vai aumentar as concentrações séricas desse fármaco, né? Isso, obviamente, que é pelo fato do fármaco ter maior dificuldade, ter um processo mais lento para que a sua ação termine no organismo, ou seja, a metabolização é uma das ações um dos processos que encerra por fim, né, a ação do fármaco. Então, se esse processo está lentificado, vai também se lentificar a excreção do fármaco. Então, as concentrações séricas vão aumentar. Diferentemente do mecanismo de indução enzimática, o mecanismo de inibição ele já ocorre num espaço mais curto de tempo, às vezes até mesmo em questão de horas. Por quê? Porque não necessita que haja síntese de proteínas, né? Então, nesse caso, é um processo que pode ser um tipo de interação que pode ser percebido poucas horas após o consumo concomitante de fármacos.
A meia-vida, no caso do mecanismo de inibição enzimática, ela vai ser, ao contrário da indução enzimática, ela vai ser prolongada, né? Então, a meia-vida ela vai ser longa para aqueles fármacos que atuam inibindo as enzimas hepáticas, né? As enzimas metabolizadoras, não necessariamente somente as hepáticas, né? Mas aqui são as principais. Bom, então o seu efeito inibidor vai continuar, ou seja, ela é uma auto-inibidora do metabolismo, né? Então, como ela é capaz de inibir o seu próprio metabolismo, vai conseguir aumentar a sua própria meia-vida plasmática. Dentre os fármacos inibidores enzimáticos, né, a gente tem cimetidina, que é sempre o exemplo clássico, né, em muita literatura a gente encontra, mas também a gente tem eritromicina, cloramfenicol, paroxetina, fluoxetina, tioridazina, imipramina e clomipramina. Bom, aqui alguns exemplos, né, onde um fármaco ele vai afetar, ou seja, causar alguma alteração em relação às enzimas hepáticas, seja induzindo ou inibindo, fazendo então com que o efeito de um segundo fármaco, ou seja, o fármaco aqui afetado, seja potencializado ou diminuído, né? Potencializado, não, perpetuado, ou seja, com que ele se estenda ou com que ele seja muito breve. Bom, no caso, o consumo de barbitúricos ou suco de grapefruit, né, por exemplo, levam a um mecanismo de indução enzimática. Então, consequentemente, fármacos como varfarina, antidepressivos, antiparasitários como albendazol, antagonistas do cálcio, ciclosporina, hipolipemiantes, sildenafila e benzodiazepínicos, eles vão ter uma diminuição, né, da concentração plasmática em função da indução enzimática, ou seja, eles vão ser rapidamente metabolizados e, consequentemente, excretados do organismo. Então, o seu efeito pode ser afetado no sentido de ser encurtado, diminuído. A carbamazepina, ela induz também enzimas hepáticas que degradam mais rapidamente a fenitoína. O tabaco também promove indução enzimática que diminui os níveis de teofilina. O halopurinol, ele é o contrário, ele inibe a ação enzimática, ou seja, ele mantém a azatioprina livre da metabolização por mais tempo. Isso prolonga, né, estende o tempo de ação da azatioprina, então ela fica afetada de uma forma diferente, não com um tempo de ação breve, mas sim prolongado. O disulfiram, né, ele inibe o metabolismo do álcool, assim como o da metadona. Inclusive, o disulfiram é justamente aquele fármaco indicado, né, para indivíduos etilistas, né, na tentativa de fazer com que o indivíduo, então, ele deixe de consumir o álcool etílico, justamente porque a inibição, né, do metabólito tóxico, né, do etanol, do álcool etílico, vai fazer então com que esse acúmulo cause um mal-estar, né, nesse indivíduo etilista e, consequentemente, ele não tem mais aquele prazer em relação ao consumo do álcool, sabendo que ele vai sofrer as consequências em função do mal-estar por esse metabólito intermediário que não consegue ser devidamente metabolizado e excretado. Metronidazol ele também interage com o álcool, né? Então com o álcool etílico, né? Que é também conhecido como etanol. Ele atua também diminuindo a metabolização do álcool, fazendo também com que o indivíduo sinta um mal-estar, que é o efeito antabuse, né? Esse efeito também é conseguido com o uso de metronidazol e não só com disulfira. A isoniazida, ela interage com o anticoncepcional oral, né, por promover uma indução enzimática. Eu não sei se vocês estão lembrados em relação à questão da reabsorção dos contraceptivos. Vocês se lembram que eu falei que alguns antibióticos, eles conseguiam destruir aquela flora microbiana, né, que coloniza ali o intestino, fazendo então com que a recirculação enterhepática ficasse prejudicada, porque não haveriam bactérias suficientes para promover a desconjugação com ácido glicurônico e assim haver uma reabsorção, né, do componente estrogênico, que é o estradiol que está no anticoncepcional oral combinado. No caso, a isoniazida, além desse efeito sobre as bactérias intestinais que interfere lá na absorção, ela tem um efeito adicional. Ela também é um potente indutor enzimático que faz com que maior fração ainda do contraceptivo hormonal oral combinado tenda a passar por metabolização, ou seja, logo passe
associação com ácido glicurônico, que é um mecanismo de conjugação, e assim mais ainda do contraceptivo vai ser metabolizado de forma a ser lançado no intestino. Aí chegando no intestino, as bactérias não são suficientes também, né? Porque ela já produziu a destruição da grande maioria, e assim não se tem uma boa reabsorção do fármaco, não se garante nível plasmático adequado, ou seja, a biodisponibilidade não é suficiente para garantir um efeito contraceptivo confiável. Por isso que indivíduos, mulheres, né, que fazem uso desse tipo de fármaco, no caso a isoniazida, concomitantemente a um contraceptivo oral hormonal combinado, precisam de um outro método, né, contraceptivo, por exemplo, um método de barreira. Vamos seguir aqui com mais exemplos, né? A gente tem a cimetidina, que ela induz, né, enzimas hepáticas responsáveis pela degradação de propranolol, quinidina, teofilina, fenobarbital, carbamazepina, varfarina e imipramina. Temos o propofol, que ele afeta a alfentanila porque ele retarda a depuração da alfentanila, né? O ciprofloxacino, ele também promove uma inibição enzimática que então retarda a degradação de glibenclamida e teofilina. Nefazodona, ela também produz uma inibição enzimática que culmina, então, com o maior tempo de permanência da loratadina, né, circulante, assim como rifampicina e rifabutina. Nesse caso, assim como não, né? Na verdade, aqui elas produzem indução enzimática. Então, a rifampicina e rifabutina, elas produzem uma indução enzimática que vai levar a afetar, né? Ou seja, a diminuir as concentrações plasmáticas de varfarina, de contraceptivos orais combinados, ciclosporina, teofilina, glicocorticoide, cetoconazol, itraconazol, quinidina, nifedipina, midazolam, digoxina, digitoxina, verapamil, inibidores da protease e zidovodina. Existem N outros fármacos que também interagem ao nível da absorção. Aqui são alguns exemplos, tá? É realmente a ponta do iceberg. Ninguém consegue saber isso de cor, né? Na realidade, isso é só para dar um exemplo para que vocês entendam qual a lógica da interação no nível da biotransformação. Por fim, o mecanismo de excreção, né, a última etapa farmacocinética. E na excreção, quais são os tipos de interferências que os fármacos podem causar, né, que impactam diretamente no mecanismo farmacocinético de excreção. Primeira coisa seria a alteração na filtração glomerular. Então, esse tipo de alteração é mais facilmente encontrada, né, naqueles pacientes que estão na UTI, né, que são suscetíveis a maior risco de perda de volumes. Alteração do pH urinário, por exemplo, o ácido ascórbico interagindo com antidepressivos tricíclicos. Ou seja, o ácido ascórbico ele promove a excreção de bases fracas, né? Que é o caso dos antidepressivos tricíclicos. Vocês se lembram que eu falei da questão da basificação do plasma, consequentemente basifica a urina para excreção de fármacos ácidos? Na questão de bases fracas, né? A excreção delas vai ser facilitada em um meio ácido. Então, o ácido ascórbico, por exemplo, ele promove uma acidificação da urina e as bases fracas vão conseguir ser melhor excretadas naquele meio de urina mais acidificado, né? Vão tender a se ionizar mais. Então, também um método aí, um tipo de interação, né, que envolve o mecanismo de excreção. E competição por um mesmo transportador, né? Esse é um tipo de interação medicamentosa clássica, né? Por exemplo, esses transportadores, eles estão presentes lá no túbulo proximal, né? E essas competições, elas ocorrem entre fármacos que se utilizam de um mesmo transportador, como, por exemplo, a probenecida, que é um uricosúrico, né? Um medicamento utilizado para tratamento da gota, que compete com a penicilina pelo mesmo sistema de transporte, ou seja, o mesmo sistema de secreção tubular ativa. Então, consequentemente, probenecida ela acaba ganhando, ou seja, ela acaba tendo prioridade nessa excreção, deixando assim a penicilina por mais tempo biodisponível. Nesse caso, gente, apesar de ser até um tipo de interação
que, se fosse considerando um fármaco com baixo índice terapêutico ou altamente lipossolúvel, que já tivesse um tempo de meia-vida longa, isso poderia ter grandes implicações. Mas se a gente pegar especificamente a penicilina, o que a penicilina tem como característica? Justamente ela ter uma maior hidrossolubilidade, e ela é um tipo de medicamento que então acaba tendo um tempo de meia-vida curto, né, de cerca de 4 horas. Então, a probenecida, na realidade, ela acaba até mesmo favorecendo o maior tempo de permanência para um fármaco que naturalmente já permanece por tão pouco tempo no organismo, né? Então, muitas vezes faz com que a penicilina tenha um prolongamento do seu tempo de ação, né, no organismo, e na realidade isso acaba não sendo considerado ruim, pelo contrário, né? É uma forma de você manter a penicilina por mais tempo circulante no organismo. Então, aqui alguns exemplos, né, de interações relacionadas com a excreção. Aí a gente tem, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que ele causa uma basificação, então, do plasma, consequentemente alcalinização urinária, favorecendo, então, a excreção, né, de fármacos como barbitúricos e ácido acetilsalicílico, que são fármacos com caráter ácido. Diuréticos osmóticos, que aumentam a excreção do lítio, né, que é um agente estabilizador do humor, fazendo então com que muitas vezes ele não atinja os níveis adequados para promover o seu efeito terapêutico. A probenecida, né, que ela retarda a excreção das penicilinas, como eu já comentei com vocês que isso não é de todo ruim. As tiazidas, né, que elas reduzem a excreção do lítio, né, que são os diuréticos tiazídicos, e aí nesse caso pode levar a uma litemia excessiva, né, consequentemente a tremores, convulsões, náuseas, alterações na condução cardíaca e também convulsões. Então, isso também precisa ser bem avaliado, né, quando em conjunto esses medicamentos forem administrados. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles aumentam a reabsorção tubular do lítio. É um outro mecanismo diferente do das tiazidas, mas é também um mecanismo que vai fazer com que o lítio seja reabsorvido, e assim também leva aquele risco de litemia, risco de intoxicação e até mesmo risco de morte, a depender dos níveis plasmáticos atingidos, ou seja, da litemia. Bom, também as plantas medicinais, né, elas podem interagir com medicamentos, por exemplo, a alcachofra, quando administrada junto com diuréticos, ela vai aumentar o efeito diurético e assim diminuir a pressão arterial. A gente tem várias outras plantas que têm sim atividade diurética, e não é porque são plantas que são produtos advindos da natureza, sejam já os fitoterápicos ou a planta in natura, não quer dizer que eles não sejam substâncias químicas capazes de causar algum efeito. No caso, o poder diurético de várias plantas tem que ser sim levado em consideração, e aí o excesso de diurese diminui a pressão arterial, né? Ainda mais a depender do tipo de diurético, da potência do diurético que se consome concomitantemente com essa planta. Eu não entrei muito nesse mérito das plantas, né? Eu vou deixar mais para quando eu der aula relacionada a alimentos, eu vou focar também um pouco mais nas plantas. Eu estou falando mais entre medicamentos sintéticos quando administrados em conjunto. E, por fim, a questão da interpretação e intervenção, ou seja, qual que é o manejo, né, das interações a fim de evitar riscos ao paciente, né? É uma fala bem breve, só para a gente fechar a nossa aula que já está bem extensa. E aí que o importante é que, se os efeitos eles são bem monitorados, né, muitas vezes essa associação pode ser sim realizada, ela fica viável, né? Às vezes simplesmente manejando, fazendo um ajuste ali de doses. E muitas interações indesejáveis, gente, é importante deixar claro que elas são dependentes de doses. Então, às vezes, o ajuste de dose já pode minimizar esses tipos de interações danosas ao organismo.
O paciente ele pode ser alertado para observar também sinais e sintomas que denotem algum efeito adverso, né? Ou seja, o próprio paciente ele já tem que ser alertado, né, a respeito de eventuais problemas relacionados ao uso dos fármacos para ele prescritos em associação, né? E os medicamentos mais associados à ocorrência de efeitos perigosos, né, quando sua ação é significativamente alterada, são aqueles que, de fato, né, como eu já mencionei anteriormente, aqueles que têm baixo índice terapêutico, como digoxina, fenitoína, carbamazepina, aminoglicosídeos, varfarina, teofilina, lítio e ciclosporina. E também os que requerem controle muito cuidadoso da dose, como o caso da varfarina, né, anticoagulantes em geral, antihipertensivos e antidiabéticos. Então, além de serem usados cronicamente, né, esses medicamentos, muitos desses também são biotransformados pelo sistema microsomal hepático e também gera muitos tipos de interações, né? Então, essa questão da intervenção e de interpretar, né, se o indivíduo ele está tendo ou não uma interação também é bastante importante. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção. Queria também agradecer ao Enzo, né, que é quem organiza essa série da Medflix, assim como o departamento científico do CA e o grupo de trabalho da Medflix em geral, né, a Marcela, o Felipe, tá bom? Queria agradecer a todos pela atenção, né, vocês principalmente que me assistiram. Muito obrigada.